Boa tarde a todos, clientes. Boa tarde a todos, clientes do Itaú Private Bank. É um prazer estar aqui de novo. Estamos na nossa live mensal Market Update e hoje falar de um tema extremamente sensível que está mexendo nos mercados ainda e para entender um pouquinho melhor de tudo isso. A gente vai fazer a live em português, perdão, a gente vai fazer a live em inglês, como sempre. O Raj está aqui me acompanhando, a gente tem o Jacob, a gente já vai fazer a apresentação, mas a gente tem o canal com tradução simultânea também. Se tiver preferência para escutar em português, é só clicar embaixo da sua tela. Mas quero agradecer a todo mundo de novo por estar aqui. Espero que a gente tenha uma ótima live, que vocês encontrem um assunto bastante interessante, até para a gente conectar com economia e mercados e portfólio. Raj, thank you very much for joining us again. It's happy to be here with you. Great. I'd like to welcome Obrigada Jacob pela sua Kierkegaard presença, from Raj. Eu TD. quero dar as He's here to boas-vindas discuss ao Jacob, geopolitics with a que está focus on aqui para the recent discutir conflict geopolítica com between Israel and foco Iran. no It's conflito great that we have a recente entre ceasefire, but Israel e there's Irã. still a lot E to maravilhoso ter discuss. um Just a cessar-fogo, mas quick ainda tem background in muito a terms ser of discutido. Então, 22V. It's a vamos research falar um pouco sobre a broker that 22V, ou delivers top-tier 22V, equity and que macroeconomic insights trabalha backed com by robust insights global sales and trading macroeconômicos capabilities. e And também one thing com that sets them apart capacidades de is the vendas. analysts, similar E to Jacob here. principalmente o trabalho Many of deles these people é come de from buy side, but also análise. government O agencies, combined analista with Jacob, client que está aqui engagement conosco, that já goes beyond trabalhou just com reports. It's muitas videos, webinars, áreas, engajamento de and direct interactions, and clientes bespoke e interações sessions just like this diretas, one. So sessões thanks for como joining essa. us. Ele To give a realmente quick tem background um on Jacob, our histórico speaker, interessante he's a na senior área da managing análise. director, E head of ele é European Research at diretor 22V. sênior de He's also a gestão non-resident na senior fellow 22V at the e também Peterson é Senior Institute Fellow no for Peterson International Economics. Institute for He International previously Economics worked for the Danish e Ministry of também já Defense trabalhou and para o the United Ministério de Nations in Iraq. Defesa He's also authored and dinamarquês published many e research papers também and das appears Nações regularly Unidas. in global Já media publicou muitos like the Wall Street artigos, Journal, aparece com Bloomberg, frequência na mídia MSNBC. So global, como welcome, a Jacob. Bloomberg, And it's great to have you here NCBC to share your e expertise with us. And I'll pass it back to Financial Marcelo Times, to get the dentre outros. Eu discussion quero started. agradecer a presença dele aqui It's a great intro. Thank you again, e já Jacob, já for começa a joining nossa us. Why don't discussão. Muito we obrigado, Jacob, por estar aqui cut to the chase and conosco. Eu go acho que a right gente pode ir after a direto ao couple of ponto. questions then. So my first one, after welcoming, of course, A it's minha primeira there's pergunta, bem a depois de lot of dar as debate boas-vindas, é a seguinte: tem recently. havido It's probably muito one of the debate most recentemente trending topic in terms of how e um effective dos or tópicos how what was mais the success of the attacks quentes do in terms momento, of né, sobre U.S. into the o Iran efeito nuclear dos program and what kind ataques of damage did sobre actually occur. We os hear different Estados stories Unidos. if you look to E, mas different outlets, principalmente media tentar outlets, or even different entender o que countries realmente and aconteceu no media Irã statement. I would e o que love to de hear fato your foi thoughts on atingido. how Então, eu successful gostaria de saber um Israel and pouco U.S. attacks sobre in the o Iranian seu, nuclear program a really sua was. visão e qual foi o índice Well, de thank you. sucesso, It's a digamos assim, pleasure de to Israel e dos join Estados you at Unidos Itaú today. nos alvos no Irã. On that question, I Muito think obrigado. the Sobre really the essa short answer is no one questão, knows. eu acho que The ninguém Iranians know, sabe. but they're Essa not going to tell seria us. a resposta mais Today curta. we Os heard iranianos from the sabem, mas head eles não vão of dizer. the E hoje ouvimos International Atomic do Energy chefe Agency, who da said Agência that Internacional there was no doubt that the Atômica, Iranian program que has disse que suffered, não há dúvida que very houve extensive danos, damage. But he also assim, said that bastante the program extensivos isn't no quote unquote programa destroyed. iraniano, mas ele não foi So what I think we can destruído. say is Então, eu acho that que podemos the dizer known isso. main sort of O reprocessing que or nós centrifuging sabemos é locations que os locais in de centrífuga Natanz, de Fordow, and to a certain reprocessamento extent in Isfahan, e they have almost Isfahan e certainly been numa destroyed. outra localização foram destruídas, So sim. it seems likely that a very large Parece amount que of uma grande Iranian quantidade de centrifuges and thereby the centrífugas capacity iranianas, ou to seja, a further enrich capacidade uranium has de probably been enriquecer ainda destroyed. mais urânio, provavelmente But what foi also destruído. seems the case Mas is parece that the também que tem roughly uma outra just over questão. 400 kilos of Cerca de relatively 400 highly enriched, about quilos 60%, that's de just urânio below weapons grade altamente uranium. enriquecido, mais ou menos We don't know where 66%, that um is. pouquinho abaixo You've do heard grau claims de, by de U.S. Defense armas, mas Secretary Hegseth and other está members of ali e nós the não Trump team sabemos that it was all located exatamente in one of que the quantidade destroyed eles têm. E facilities at estava Fordow. numa das We don't know. instalações But I have to destruídas. say, I personally regard it Eu as
Fiquei unlikely imaginando that the que Iranians would have risked storing eu all acho que that eles não highly enriched uranium in arriscariam one location. armazenar todo esse So I think that therefore urânio we have num to lugar assume só, that num Iran único still local. has Então, a sizable amount imaginamos of que highly o Irã enriched uranium ainda tem uma in the quantidade possession of the significativa regime, de urânio which enriquecido means that na they posse will probably have deles, great do regime. difficulties producing more. Então, claro, vão But ter mais that dificuldade doesn't mean that produzindo mais, mas não over time they significa wouldn't be que able to, com o tempo eles não seriam fully enrich capazes this de enriquecer remaining plenamente already o relatively highly urânio que enriched uranium and maybe permanece even lá weaponize it. e pode So, transformar isso em the armas. bottom line is a Então, major no final das setback, the contas, é que reconfiguration of the plant, a the program, but reconfiguração do certainly we have, programa I think com it is certeza highly foi unlikely that it has atrasado, been fully destroyed. mas eu não acredito que tenha sido plenamente Yeah, destruído. no, I agree, and the question remains. We'll Concordo, see a next questão permanece aí. Nós vamos ver steps. Thank you for the os answer. próximos passos, mas muito Moving obrigado towards pela sua the resposta. Agora very vamos welcome mais em direção ceasefire, but ao there's a lot of cessar-fogo. Muito discussions, bem-vindo. Há including by muitas you, discussões, whether incluindo that's feitas por você, permanent or not, se é given um the fact that the cessar-fogo central permanente ou issue, não, probably considerando que a the questão main disagreement central was not e o necessarily solved principal between desacordo não the necessariamente foi two countries. resolvido So can entre you os dois discuss a little bit países. on Então, what is the você main issue poderia that hasn't discutir been um pouco mais necessarily sobre uh, uh, resolved in how and a when do you see the dimensão ceasefire desse ending, if that cessar-fogo comes to em that? termos de resolução e se você tem algum I mean, posicionamento I sobre o think fim desse fundamentally what cessar-fogo. we saw in this most Eu recent posso dizer que foi isso que confrontation, I nós mean, the vimos direct nesse confronto mais strikes between recente. Iran and Os Israel ataques obviously started diretos entre already last Israel e year. Irã já tinham But what we começado no ano saw in the passado, last couple of weeks mas is vimos really a algo nas últimas further semanas tilting que of the é military balance uma in favor of Israel. inclinação um pouco maior na Israeli Air balança Force militar a basically favor de had air Israel, porque a superiority Força over Aérea Iran for a very extended israelense period of time. teve It is true that Iran was able to superioridade fire militar por ballistic muito missiles back tempo. at Claro, Israel. o Irã They hit conseguiu population lançar mísseis centers de and other volta para things. Israel, atingindo Um, áreas de but população e outras coisas. currently, estimates Mas, suggest that no about momento, a 85 estimativa to maybe up sugere to que 90% of these 85 ballistic até missiles were actually 90% desses intercepted. mísseis balísticos foram interceptados. So, therefore, I think it's fair to say Ou seja, that acho justo dizer isso. what we have now is a situation Agora where temos a a seguinte resumption situação. of this conflict from an Se Israeli esse point of conflito view for will be probably retomado less por costly going Israel, forward, simply provavelmente vai because custar menos it daqui will be para very, very frente para difficult for Israel, Iran to porque vai ser muito reconstitute its difícil o Irã ballistic missile reconstituir program to shoot o seu back, programa and de certainly mísseis also balísticos para reconstitute its contra-atacar. air defense system, because they're not going to get any E air defense from Russia eles não vão or any conseguir other place. adquirir So what we armas de have defesa is aérea da that Rússia if ou de nenhum I outro believe if país. Israel, or Então, isso when é o que I eu would rather say, acredito. Israel Digamos que gets high Israel intelligence, vença. high, quality intelligence, and we have A seen throughout this inteligência que eles conflict vão that adquirir é de Israeli muita qualidade. Nós intelligence temos penetration of the visto que Iranian a regime is penetração da extremely extensive. They inteligência really, they literally israelense no knew where regime many of the generals iraniano were. é And I muito personally have grande. no Eles doubt that sabiam if they had basicamente onde wanted to estavam kill the as supreme leader regiões e Khamenei, os they probably could have done líderes. so. Talvez eles pudessem ter So matado o when líder Israel supremo deles. gets good intelligence Então, on where, com for essa instance, some of the informação que eles remaining estão highly enriched uranium is located, tendo I suspect they will bomb it. adquirindo, né, dessa I suspect they localização will break the do ceasefire urânio altamente because they enriquecido, have said eles from vão the beginning bombardear, porque desde o that they início have eles more falaram isso, confidence in que the eles Israeli Air têm Force mais than confiança na in Força a Aérea possible israelense do hypothetical que future em um futuro reintroduction of possível um, hipotético International de Atomic uma Energy Agency reintrodução inspections. dos Israel inspetores de trusts, da its armed Agência forces Internacional more than the international Atômica. community. Então, tem a So I questão das think Forças that, in my Armadas opinion, is israelenses, most e eu likely how this acredito que é ceasefire is mais programmed. provável It que is esse also possible, cessar-fogo seja however, that the other way quebrado, goes around. mas é That possível there também are
o oposto. Partes do regime iraniano e da República Islâmica que acredita, por motivos políticos, domésticos, atacar Israel, e eles ainda têm mísseis para fazer isso. Então, pode ser sim que o Irã, por meio de uma defesa direta com mísseis ou não, ou uma guerra híbrida, e talvez buscar alvos israelenses em torno do mundo, como já fizeram, inclusive na América Latina há alguns anos, contra a embaixada israelense em Buenos Aires. Então, eles podem fazer esse tipo de coisa. Para mim, o custo é relativamente baixo para Israel para romper esse cessar-fogo. Agora, a questão é quando eles vão ter acesso a informações mais detalhadas sobre esse alvo dentro do Irã. Very É basicamente completely. isso. Let me shift a little bit towards market so far. And we're Eu going to vou look at mudar um perspective pouquinho de for marcha future aqui para a markets gente and olhar talk a little para bit about oil, os mercados. A which gente vai so falar far sobre has os been mercados futuros volatile, depois e well, petróleo, I mas guess, até against aqui, in né, terms of pelo this menos specific conflict and considerando how esse conflito it específico escalate in the last few e weeks. How are como ele markets reacting? escalonou Rates, nas even últimas the equity semanas, market, your como os space, mercados Raj. I would love to estão hear a little bit. We already reagindo. got a Eu couple of gostaria de questions. I'm trying saber to um pouco desse summarize seu that universo, in terms Raj. of a market view E tem from algumas everything that's perguntas aqui, happening mas with eu the queria que você geopolitical falasse side. um pouquinho Yeah, I mean, look, sobre os efeitos no take a step mercado, da back, perspectiva geopolítica. I think we've had A clearly gente a pode lot dar of um passo conflicts over the last atrás. couple of years. Tem Russia, havido muitos Ukraine, conflitos nos últimos anos, on Rússia e October Ucrânia, 7th, the Israel-Palestine conflict. Israel e So this kind Palestina of culminated. e I would outros, say né? E isso markets acabou were volatile, but culminando no if you seguinte: look os at mercados what we estavam saw even prior voláteis, to this with the tariff news and mas other things, antes we actually took it, das notícias das relatively well. tarifas, eu acho que o mercado The recebeu market até was down, bem tudo o que estava S&P acontecendo no 2%. mundo. Houve But I algumas think quedas de poucos similar to maybe what por Jacob cento, mentioned, I think mas that é como o Israel was Jacob able to mencionou, show some Israel pretty conseguiu mostrar high level of control and superioridade dominance e made alto it so that the nível de conflict, dominância, was contained within mostrando Israel's que defense. So o it didn't spread, conflito and it didn't estava spread to the Strait of Hormuz, contido which I know we'll talk about e later. acabou I não think tendo the fact that it was essa contained made the market feel, contaminação, né, para o mercado tão handle fortemente. it Essa well. contenção, But I think claro, there's also faz com been que os some mercados anticipation, as I entendam que mentioned, the conflict's over isso time. está So I think sendo lidado overall the markets, bem, generally did well. mas We de saw modo a geral o move in oil, we mercado saw gold, equities sell off, which tem a is typically see. questão We actually do ouro, recently de published petróleo, in de one of the equities. weekly Teve uma globes. publicação recente no We Weekly looked Globes, at what it was a mid-year update on the markets on the um equity side. We update de also did mídia sobre similar os for emerging mercados na market parte de debt. equities But e também on that dívida. report, we also looked at E previous nesse conflicts and said, well, relatório what did nós markets consideramos do in conflitos various anteriores e como os conflicts like mercados this? And they went back all reagiram the way to the 70s. nesses conflitos. A gente And voltou lá we've para a seen década de oil go up, 70 gold go up, and e equities sell off. houve But over aumento time, No cryptocurrency in the no 70s, though, ouro, but that's that's a no different question. petróleo. exactly. É, And naquela época so, não tinha criptomoedas, né? the Mas impact teve of sell-off dampened de over time, equities. and a lot of that is Então, because if you go back to the fizemos 70s, essa análise e oil was a voltando bigger para a década de impact. One, you 70, saw the magnitude. o If you go to the petróleo foi 70s, um impacto oil muito doubled and tripled. significativo, né? And then Claro, also a depois much bigger duplicou, part of the triplicou economy. desde então, And so, mas I naquela think as you go época back and look at era different uma conflicts, parte it muito tends to mais be significativa da short-term in economia. nature, impact the E a gente markets. And then what observou os matters is what's going on conflitos in de the curto underlying prazo e os de mais economy. longo And prazo, you mas no look final back at das contas, o que 9/11, for example, acontece como and padrão during that do period, the mercado, por economy exemplo, was no already 11 de weak. So if you're setembro? already in a A weak economia já estava position, fraca you naquela allow época. Se something você like já this, está numa and obviously posição if you push it enfraquecida, into a recession, claro but que we're isso pode starting from a empurrar para relatively uma good place if you recessão. look at the US Mas economy aqui, or the acho que em global termos de economy, economia, letting da that economia global, a play gente out. está partindo de um lugar Keep it simple relativamente mais as estável, a mais seguro. segue. I'm gonna skip ahead a couple of questions here, Jacob, and maybe go Eu towards the vou oil markets, which falar is one of talvez the um pouco major ones, sobre os especially mercados when de you talk about the petróleo, Middle olhando East, any aqui kind of algumas conflict, das and perguntas, né, considerando o conflito no Oriente Médio, how can that affect oil como isso prices, and pode then the afetar whole o preço inflation do discussion come back petróleo so much to e the a discussão de news for inflação plate, but acaba voltando, now knowing that at least for now that the Strait of mas Hormuz sabendo it's que not going to be blocked, which is a big não haverá bloqueio, pelo menos até piece of agora. information here. Can É you uma elaborate your informação que views nós in temos. terms of the Daria oil para market você poder falar um pouco given the sobre o conflict, mercado de Jacob? I would petróleo love to hear a little bit considerando about that. o conflito? Seria Yeah, I muito mean, bom in my view, ouvir as suas impressões. the longer term trend in the oil market A has been tendência de longo towards prazo no too much mercado de supply, petróleo tem sido de basically. excesso And I de think, oferta, from that perspective, basicamente. what we Então saw podemos considerar during essa the, perspectiva. Conflict Por was exemplo, o that que nós vimos it was durante o revealed, in my conflito opinion, that foi
revelado, na minha opinião, foi revelada a possibilidade de, como eu falei, digamos que esse cessar-fogo seja quebrado, né, que é o que eu acho que vai acontecer em algum momento. Mesmo quando isso acontecer, eu acho que a reação do mercado vai ser pequena, porque foi isso que nós vimos durante esse conflito. Mesmo quando várias linhas vermelhas, vários limites foram ultrapassados que nós jamais pensaríamos, mesmo assim os Estados Unidos lançou, né, quando lançou o primeiro ataque no Irã, e imagine se os Estados Unidos quisessem atacar, né, por exemplo, o Irã com algo mais potente, só poderia ser uma bomba nuclear. Então, chegamos a esse ponto, muito longe. E qual foi a resposta do Irã nessa situação? Foi lançar, provavelmente, a retaliação mais previsível da história. Porque nós vimos quando Trump, no primeiro mandato, matou o chefe do Republican Guard, do Soleimani, né, da Guarda Republicana, eles atacaram algumas bases americanas no Iraque. E dessa vez, eles basicamente ligaram para o Qatar e falaram: ó, essa área tá meio, essa base americana tá meio vazia, vamos roubar alguns mísseis daqui e a gente já vai te avisar quando e como, para garantir que nada aconteceria. Então, mesmo nessa situação, né, eu acho muito difícil pensar num cenário em que o Irã gostaria de escalonar ainda mais e, de fato, atacar o Golfo e chegar a afetar o comércio de óleo bruto no Golfo. Porque o Irã precisa de dinheiro, isso já é um regime que tem muitas dificuldades financeiras e destruir o pilar sobre o qual a economia deles é construída, está construída, não acho que seria inteligente, mesmo para que o regime sobrevivesse no longo prazo. Eu só acho que tem um cenário em que isso pode se tornar possível, ou mais do que uma probabilidade remota de fechar o Estreito de Hormuz, ou ataque nos Emirados, ou na Arábia Saudita. Existe a instabilidade do regime no Irã. Tem a facção dentro do regime que pode decidir entrar numa guerra civil. Então, existe essa instabilidade, mas eu acredito que a estabilidade ainda é mais forte no Irã, eles ainda têm uma coesão, por isso acho que não vale a pena para eles gerar esse tipo de conflito. Agora, imaginar que os mercados de petróleo não devem ser afetados nesse nível por conta desse jogo, né, de poder que está ali. Por exemplo, o conflito no Líbano entre Israel e Hezbollah, que era o proxy iraniano mais próximo. Cessar-fogos entraram e saíram, começaram e foram quebrados regularmente, com bombardeios, mísseis, mas ninguém estava nem aí, infelizmente, né, para ser bem direto. Claro, a região, sim, mas ninguém mais. Então, considerando até onde chegamos nesse momento, que é bem longe, eu acho que esse conflito entre Israel e Irã vai continuar, vai pegar fogo de novo, digamos, mas francamente eu acho que vai ser uma ondinha temporária nos mercados, talvez mudar um pouquinho as percepções de risco, mas eu acho que não a ponto de afetar profundamente os mercados. Você falou sobre o custo de reconstruir o arsenal e da perspectiva econômica, nós recebemos uma pergunta de um dos ouvintes. O Irã, da perspectiva econômica, vai ter recursos para continuar contra-atacando
sem um aliado mais forte auxiliando financeiramente, até onde eles podem ir? Por exemplo, eles estão levando isso em consideração em como vão responder ou estão assustados em relação aos Estados Unidos? Em termos de potência econômica, de apoio financeiro, é um efeito para o Irã para sustentar isso? Com certeza. E já é um regime que está passando por limitações financeiras graves, a pressão máxima do Trump, e também a Irã perdeu todo o apoio na Europa por conta da aproximação com a Rússia. Na primeira negociação nuclear ali em Irã, alguns países europeus, até a Alemanha, queriam construir isso juntos porque queriam negociar com o Irã, mas tudo isso acabou. A aliança com a Rússia não os ajudou muito. Então, não. Eu acho que é um regime muito enfraquecido financeiramente e a situação política doméstica dentro do Irã é incerta em algum nível. Isso deve ter causado um impacto, pensando num regime que disse à população islâmica para comer mato, né? Para o regime poder construir o que eles diziam de ser um programa nuclear necessário e um complexo militar que protegeria o Irã contra Israel e os Estados Unidos, sacrificando a sua população. E acabamos de ver o fracasso total dessa capacidade militar doméstica do Irã. Então, eu imagino que parte dos iranianos vão pensar: será que valeu a pena tanto sacrifício? Acho que eles só têm uma possibilidade, uma carta na manga, digamos assim. Eles precisam de dinheiro. A administração do Trump, se ouvirmos, por exemplo, Steve Kerr falando, dentre outros, né? Eles têm falado sobre uma negociação possível, um acordo possível, que eu acho que de alguma forma até se encaixaria num tempo mais ou menos daqui a alguns meses, porque o Trump disse que levantaria algumas das sanções para o Irã conseguir ganhar mais dinheiro em troca de colaboração com a Agência Internacional de Energia Atômica. Nós não sabemos o que o governo Trump diz hoje, enfim, eles não vão saber também daqui a alguns meses qual é o status real do programa nuclear iraniano. A única forma de conseguir mais informações do Irã é ter de volta os inspetores. E se você é o Trump, você quer diminuir o preço do petróleo para poder contrabalancear aumento de inflação nos Estados Unidos, trazendo o petróleo cru dos mercados, talvez para os mercados, então, do Irã. Pode ser, até mesmo os israelenses podem entrar também nessa tendência, sabendo que eles têm dominância militar e que se encontrarem algo no Irã que eles quiserem ter como alvo destruir, eles vão poder. Então, o Irã vai ter que aceitar, porque eles realmente precisam do dinheiro. So talking about potential deals and even Acordos ceasefire, possíveis, cessar what are the odds that fogo. Iran will stay put Quais as or possibilidades de pull que out Irã, of the NPT, the de que o Irã saia Treaty? do What is that Tratado de exactly, Não if you know? Proliferação de Armas Nucleares? Esse Tratado de Não Proliferação se baseia num tratado internacional. Ele diz o seguinte: os países entram e se comprometem em ter um programa nuclear civil apenas.
weaponization sem or a nuclear busca weapon. de transformá-lo Now em that, of armas course, many nucleares. countries over the years Mas have muitos been países, members of that, com o or passar almost dos all of them anos, has. Some have broken that praticamente commitment, right? todos os países se comprometeram, But alguns and saíram do obviously compromisso, Israel and many inclusive, others will say that the mas Israel Iranians e have outros too. vão dizer que os But the Iranians iranianos will say, well, no, também no, no, we're saíram do not. acordo, mas We eles just have vão a dizer, não, peaceful, não, a nuclear gente program. só tem um Now, of course, programa given that you have nuclear enriched uranium to 60%, civil, that mas bem, se would você tem suggest urânio something else. enriquecido a 60%, But isso sugere I outra coisa. think the De qualquer probability forma, that eu acho que a Iran would probabilidade actually de que o withdraw Irã, de from fato, se the retire NPT is very do low. Tratado Because de it Não would Proliferação é almost baixo, certainly condemn them to a lot porque os of, condenaria possibly even at the UN level, até no nível da sanctions. ONU, And it would certainly os colocaria displease their diante de principal economic sanções. partner in China. E o Because parceiro one of the econômico few principal things deles that é a China China. cares about, E a other than, of China só course, se preocupa China, com is uma actually coisa além nuclear da China, non-proliferation. é não Because proliferação China does nuclear. not have an Porque a incentive China for nuclear não tem proliferation to incentivo para expand. They proliferação are currently nuclear e the para sua only, well, expansão, obviously with the exception of North Korea, but they're the com only exceção da major nuclear Coreia do power in Norte, são Asia. a única If nuclear potência nuclear proliferation were to significativa begin, na Ásia. Se a I would proliferação think it would nuclear certainly começasse, spread to eu tenho countries like certeza que Japan, se a espalharia clear a nuclear países como threshold o power, Japão, South Korea, Coreia and do from a Chinese Sul, perspective, God e forbid, da even perspectiva Taiwan. chinesa, talvez até So if Taiwan. Iran were to do Então, this, se o Irã China, I fosse fazer believe, would isso, a be China, not a very meu happy. ver, não ficaria So satisfeita com essa Iran has done decisão. something else, which I think O que que o Irã fez, então, no lugar makes disso? more sense, but it can Algo que also be faz mais reversed more sentido, mas easily. também They pode have ser said they are revertido mais stopping active facilmente. Disseram que collaboration estão with parando com the as International colaborações Atomic Energy Agency, ativas which com a basically means that Agência Internacional de there's Energia no Atômica. formal basis for Ou seja, isso não é uma reestablishing base the formal para inspection o regime. restabelecimento do For a regime de new, they sort of inspeção. increased the threshold a little bit Eles for aumentaram um what pouco it mais would o take to limiar get a new para o que seria nuclear deal. necessário para fazer um novo As I said, acordo I still nuclear. think É como eu over the falei, next 2 or eu 3 ainda acho months, que nos such a próximos 2, 3 deal meses is at esse quite a high acordo vai sair. probability, É altamente and provável. that would see inspectors come back, E os which is another way of inspectores saying that poderiam voltar, certainly, que é uma outra forma de dizer o seguinte: a withdrawal from the NPT is a sair very do low Tratado de probability, in Não my opinion. It would be Proliferação é unnecessarily, uma probabilidade, tem uma probabilidade they would just baixíssima. it would cause a deterioration of Eles China's causariam uma relationship with its few deterioração no principal relacionamento com a remaining, China, que ainda trading é partners um dos especially poucos in China. parceiros comerciais que sobraram. Thank you. E o Right. principal. Just also getting some questions here in terms of, again, connecting a little bit to the market, not Agora eu queria necessarily conectar um only pouquinho com o about mercado, this specific conflict, não but we've been seeing a little especificamente bit sobre more esse conflito, uh, mas risky temos conflicts or visto scenarios popping up in the conflitos e last, cenários again, mais 2 months or arriscados quarters that nos includes the últimos tariffs, because of meses, not only this a questão conflict, but das other conflicts as well. tarifas e outros Threats, conflitos também, Taiwan has been on the table for ameaças, quite some time. Taiwan também How na do we discussão, how are we positioning portfolios in como terms of assessing that specific risk? posicionamos os I nossos think portfólios avaliando esse risco U.S. específico. recession is kind of out of the A table right now, not necessarily recessão out of the table. nos There's always a Estados chance, but it's Unidos smaller than it was acho que maybe está 6 mais months ago. fora de But at the same time, possibilidade we do que have a gente maybe pensava há more 6 meses, this mas tail risks from a bunch of different things. So I pode know ser que, your né, dependendo da specialty is equities, but conjuntura, isso possa as ser a um part of the risco. investment committee, Então, how are we como parte do positioning comitê de for that kind of investimento, thing? como Yeah, você so look, posiciona esse portfólio? you know, the portfolios that we have Os fixed portfólios que income nós strategies as a component, temos which historically têm these os conflicts can títulos do provide a hedge. Tesouro como It componente, depends, obviously, in the e é type of possível conflict. ter You uma know, oil proteção, um prices hedge, moving mas up can claro, also obviously dependendo be do tipo de inflationary. conflito, But porque a gente vai generally, pensar no the aumento do treasury preço do market petróleo, tends to inflação be, e o mercado an de area where títulos do you Tesouro é can uma get área some onde protection. geralmente se pode Cash ter as well. So proteção. within our portfolios, we do have Cash a cash também, nos allocation. nossos It's less portfólios, a now. gente faz uma But I alocação think de the other cash. thing, look, there's you mentioned the tariff news, which is Mas, por you exemplo, a can take the notícia das conflict in tarifas que terms você of an mencionou, economic um conflict in conflito the em U.S. termos versus the de rest of the world, conflito econômico entre os Estados Unidos e o in resto do certain mundo. parts of the world. Algumas partes do And mundo, we've had pelo view menos. that, É assim que this is nós at least enxergamos. recently, that the dollar Mais will recentemente, weaken. And nós so this is just kind of an achamos indication que that it makes o sense to dólar vai diversify. ter um efeito So, de there's leak-in been, if you look e over the last decade or more, there's podemos, been, por exemplo, observar a U.S. última década, um exceptionalism, pouquinho U.S. mais, o markets doing well, excepcionalismo dos Estados Unidos, os dollar has mercados been americanos indo strong, and bem, the kind of o dólar sempre we've forte. shifted to
this view. And look, it's one, it gives diversification in any kind of, if you Isso look at traz portfolio diversificação analysis, em having qualquer tipo de diversification through análise de conflicts portfólio. Fazer is one of the best diversificação hedges, right? através dos Joachim talked conflitos about é uma das melhores proteções, dos crypto, but melhores hedges que você pode gold, ter. Você as an você brincou example, sobre is cripto, mas ouro, por an exemplo, asset diversifier. é And um so I think from our diversificador standpoint, when de we look at our ativos. portfolios, Da nossa perspectiva, olhamos the para os view of, okay, portfólios non-dollar assets to diversify. We've diversificando gone para overweight emerging market ir equities além as de part of that. ativos So this de kind of gives you a sense dólar, of, okay, e isso maybe pode not dar uma having as much ideia de que concentration talvez não as you ter had in the tanta past with just concentração como US, tínhamos looking no outside, whether passado it's, só nos other Estados parts Unidos, of mas olhando developed para markets like fora, Japan, but also, seja não só o which are, Japão, if we mas look at the DXY as a currency, né, and then also looking at emerging market equities. So I think that's how we kind of considerando thought about it. também Diversification can equities be de your friend. mercados emergentes. Eu Perfect. acho And yeah, que a melhor coisa except aqui no for momento maybe é COVID, a couple diversificar, of other situations, treasury or com exceção fixed de income markets alguma could support outra us very much so as well. ah, Jacob, you mentioned mudança na the história. Geralmente levels esse mercado mesmo do Israeli intelligence in tesouro, terms os of títulos de knowing tesouro exactly where são bastante seguros. Mas big agora, names in terms of the voltando army para o or intelligence Jacob, for falando Iran. sobre a Do you think that inteligência they could que Israel potentially pode target obter, as informações que eles podem Khamenei as obter no well? Irã, Are they looking for a change in eles estão, de the fato, Iran regime, buscando or was that uma something mudança no that right regime now it seems to iraniano, be stable and ou é that's not something they're algo looking que for? What's parece your estar opinion? It's hard to know estável? exactly Claro, a what's sua going on opinião, não dá para on saber the earth. exatamente o que está acontecendo, mas como você vê essa Yeah, I questão mean, as I said, do I'm regime? convinced that had they wanted to Eu estou kill convencido the do supreme seguinte: leader se Khamenei, they could have done Israel so. quisesse matar o Now, líder supremo, and I'm also eles teriam convinced that feito. Mas eu também estou convencido de certainly outra towards the coisa. end of the military Certeza campaign, there sobre were o very fim clear da campanha indications that they militar, were bem, trying houve to indicações claras weaken de que estavam tentando core elements enfraquecer of the, shall elementos we say, essenciais repressive do que nós podemos apparatus chamar of de the regime aparatos de inside Iran. repressão do You regime know, they dentro do Irã. bombed the main Eles television station, bombardearam they a estação bombed de TV key principal, installations of instalações the essenciais domestically focused Revolutionary Guard, da the Guarda Revolucionária Basiji, focada no ambiente doméstico, militia Basij, headquarters, o quartel-general other da police milícia headquarters e clearly aimed at outros weakening the quartéis domestic generais, repressive regime. policiais, né, So, enfraquecendo o from an regime Israeli point of domesticamente. view, Da perspectiva undermining israelense, the regime enfraquecer clearly o became regime at least se part tornou of the claramente, pelo menos parte goal da meta of the campaign. da And I think it's a campanha. logical Que eu conclusion because I think acredito que seja the uma conclusão Israelis must bastante also have lógica, known porque os that a complete israelenses destruction of the também nuclear sabem que program is uma probably destruição impossible completa because do we don't programa know the nuclear whereabouts, and seria impossível they porque don't não know the sabemos whereabouts of exatamente all onde the estão, talvez highly nem enriched eles uranium. saibam So do from that urânio, perspective, urano getting altamente rid of the enriquecido, regime would mas talvez be a se livrar do logical, regime if seria not second best, then probably ultimately the only way. But I really want to seria stress a melhor that forma de using lidar the com essa term situação, porque é regime importante change is highly que misleading usar esse termo because it mudança de brings regime back pode ser sort of bastante confuso, a porque traz de reference to volta say, a Iraq referência after ao the US Iraque, por invasion in exemplo, depois da 2003. But the invasão americana em situation is very, very 2003, different. mas a Obviously, situação aqui é bem in Iraq, diferente. the US No Iraque, invaded os Estados Unidos and conquered invadiram Iraq e and was in military conquistaram o control. Iraque So they e could tomaram decide controle what militar, então regime podiam to decidir change to. qual regime, para qual regime That's not the mudaria, situation in né? Iran, and O que will não é o never be. caso no Irã e nunca será. So what you would get in Iran, no one Então, no knows. I Irã, certainly wouldn't want to ninguém venture to sabe o speculate que vai what will acontecer. happen. Eu não vou me So aventurar a what especular. Israel was really trying to generate Israel was a está, na popular verdade, tentando uprising and gerar a uma revolta collapse of the popular current regime. para que haja um colapso And do they regime clearly based atual. on E an eles se assumption from baseiam an Israeli point claramente of view, numa which I think is not hipótese da unreasonable, perspectiva that israelense, que eu acho até actually razoável, any que regime is, qualquer any situation regime is better ou than the qualquer current regime. situação é melhor do que o regime atual. Even one in which, for instance, Até mesmo uma as I situação said, em que houvesse, por Gulf exemplo, como eu Arab falei, oil and the Strait of Hormuz might, as part of chaos a, inside Iran, a participação might do be more Estreito at de risk than Ramuz ali, today. bloqueio, guerra But ali, again, no Oriente this Médio, mesmo is, entre os I países don't, I certainly don't árabes. think that Mas é como eu falei, eu não Trump acho administration, or que, for that que o matter, governo Trump most other countries in the ou world would mesmo share outros that países do mundo relative compartilham acceptance of the essa incredible aceitação disruption and relativa uncertainty that a regime da collapse in incerteza que o Iran colapso de um regime no Irã would traria para a generate. região. So
this would be another one of the reasons for why, Esse é um dos other motivos than pelos Donald quais eu Trump's ego, acredito que, that tirando o the ego Trump do Trump, administration was so keen on o ending this governo conflict sooner Trump rather than later. agiu rapidamente para That does encerrar esse explain, as you conflito mais cedo ou mentioned, mais tarde. É, como uh, você essentially they mencionou. had the opportunity to Eles tiveram target the supreme provavelmente a leader of this oportunidade group, de not necessarily pegar get ou the matar o end líder game here, because supremo just because we got a e não couple of foi questions. feito, né? I got Eu tenho another one algumas for you, perguntas Raj. aqui, Very mais uma important para question. I think você, it's a very good segue Raj. into the meetup because Eu it's acho que é perfect, interessante especially trazer umas timing-wise. perguntas, né, The considerando first few questions were about o que está sendo dito. risks, right? In Primeiras terms of how to perguntas foram protect the relacionadas portfolio aos given that riscos, como specific scenario, not only proteger o this conflict, portfólio but nesse cenário overall. específico, But não there's só another desse one in conflito, terms mas of como um todo. opportunities, right? Mas há também Where outro que tem a ver com are oportunidades. there opportunities and how we are Há positioned in terms of oportunidades. US equities? I know we have Como estamos posicionados em a relação aos global equities growth, focus more on americanos, the US, but a global um growth. crescimento global, mais How focado nos Estados open is the Unidos, tactical mas view for the calls, uma, especially trying uma to see and look through the abertura portfolio for para a calls, longer considerando, term, claro, os but we try to portfólios take no longo advantage of prazo, mas unbalancing in the tentando, de market using repente, tactical calls aproveitar o and almost desequilíbrio no mercado, trading fazendo oriented, alguns of course not calls a day trade, táticos. but kind of a 6 months kind of view. Não ali Uh, no cotidiano, Selling mas dollars uma questão de versus 6 meses, o other que currencies, which is also vender a call that we have open. dólares The versus EM equities that outras you mentioned. So what kind of opportunities moedas, are coming out of this outras equities. Que regime? Not oportunidades podem regime. I surgir guess, nesse momento, and actually one thing na that sua I opinião? forgot from the previous Eu question esqueci was, de mencionar the uma coisa na portfolio, how you última protect against pergunta. these O scenarios. portfólio está Look, options protegido are contra esses another cenários. way, and Options, so we are opções, né? É seeing, uma in outra certain cases, again, this is alternativa. for certain clients that Em alguns casos, para get certos options or even clientes. structured notes, you can take Opções, advantage notas of de volatility, and instrução volatility has come down. So if you look at e the how expensive or cheap protection is, a it's actually much proteção cheaper cara now than it was when we ou were in the barata, peak of né? the A tariff gente related sabe notes. que em So relação again, ao período you das can use tarifas, structured notes, other things to get protection. a And so gente that's falou really sobre strong. notas de It's an instrução insurance, right? para To ter take something short proteção, or giving up some upside or something like that. So those are seguros, some things enfim, that we são are algumas questões que seeing as a way to kind of mitigate estamos some of the vendo como uma downside. possibilidade de Back to the mitigar parte opportunities dos and what are, prejuízos ou dos lados negativos. what we can get when there's periods of volatility. E também, We do have an quando há um overweight período de on global volatilidade, a growth gente pode equities. fazer um overweight We've had a em view equities de since crescimento January global. 2023. Desde So if you look at janeiro de the market 2023, a gente tem monitor, where we trabalhado com have isso, our olhando o monitor de mercado, sector views, we've liked growth visões de equities setores, since then. e A lot temos of that has been trabalhado driven by com AI, essas right? Artificial equities. intelligence is Muito a big claro, a theme, gente tem and that IA started. ChatGPT was launched puxando muito right a around that coisa do time when we chat went overweight GPT, que foi growth. criado mais ou menos And naquela we actually made época, that as a que o tactical crescimento call from estava our committee mais from an fraco overall e foi um perspective. call But I think the tático do global part, comitê de uma perspectiva we're geral. trying to Ou also seja, globalmente, eu acho que send the message that it's not just a US. And obviously, US is a big part mensagem of it, que, but que you've seen queremos this year passar é que specifically não the é só os Estados Chinese, Unidos, os Estados with Unidos fazem Alibaba, parte, mas DeepSeek, and others os come out. So I chineses think com those are Alibaba, o the type of DeepSeek. opportunities. And Claro, when you são look past it, oportunidades, even né? E periods like April, olhando when para we had the períodos volatility due como to abril, tariffs, em que houve I think a it goes back volatilidade por causa to das tarifas, what we kind of do in terms é of uma when questão we look at de companies and sectors that we like within our top picks, our considerar market as monitor. empresas e os Okay, which are the companies that setores have the best positions long principais, term? quais são Look, as que estão growth mais bem companies, as you mentioned, posicionadas? have a Empresas de very good long crescimento, term growth earnings picture, companies, but companies with que good balance sheets that também can, boas structures empresas em termos withstand volatility. Because contábeis, again, que going back to se COVID or the sustentam financial independentemente crisis, da volatilidade. Se a if gente you are olhar stuck with the para o companies Covid, with para a best crise balance sheets and the financeira, best growth nós prospects, at that seguramos time ali you com are as fine. empresas com But if you were melhores with lower quality perspectivas companies, e questões financial crisis that contábeis, e some geralmente isso era o went bankrupt, your equity suficiente, gets wiped out, right? per- So you want to be able to permaneciam hold that seguros. equity Então, se through a for crisis and uma not be empresa forced to que be, tem take a big menos loss. And from a estrutura, market né? perspective, Você acaba many of perdendo. the names Então, da we perspectiva do recommend mercado, on nós the single stock recomendamos level in the top picks and watch list nomes are the como higher quality, best quality companies in the as world empresas que that you têm can hold quickly mais through alta more extreme periods qualidade, of que se volatility. Okay, sustentam that's great. geralmente através de Thank you, conflitos e, Raj. e Appreciate it. períodos mais longos de volatilidade. Then again, this is Obrigado, more Raj. asset allocation kind of Isso é portfolio mais uma view. questão There's always de something that we alocação can de do in a more ativos, de portfólio, tactical que é algo que a gente pode like to get a bit trabalhar mais more specific, pontualmente, such as mais options and other especificamente, opportunities, but dependendo that's that would do be perfil de cada um. maybe too details to go into this call, but happy to Mas talk to your banker, your talvez não investor, trading seja desk is very um happy. momento para We've been entrar em trading detalhes em options a relação a lot, isso, to be mas honest. nós Volumes have gone estamos through the roof, fazendo single trading names as de well. So opções there há are
there muito is opportunities, of tempo. course, Então, but there's always óbvio que tem time and oportunidades aí place for também, mas tem a specific trades. questão
do Moving tempo, do towards a little momento bit certo. more, shifting Agora passando um gears or pouco shifting the mais para angle here, Jacob. uma Where outra is questão, US mudando o in all of ângulo um that, right? pouquinho. If you're sitting in the Onde White estão os House, what Estados can Unidos you nesse expect momento? or Você what are está you ali na looking Casa for Branca, e o que que coming você espera participating a little bit more o- further, almost escalating this, but em what is the termos de American perspective escalonar on the conflito? conflict? Qual seria a perspectiva Well, americana I mean, sobre o I conflito? think Donald Trump will always Eu be acho que the o Donald American Trump president that bombs sempre Iran. será o presidente And I americano think que bombardeou o Irã. why did he do it? Por que ele Well, I fez think first isso? of all he did it for the same reason that Israel has it, Pelo that mesmo the motivo potential que Israel cost to the fez, o United States custo from this potencial para os attack was Estados quite low, Unidos de right? um ataque The US que is era muito obviously on a baixo. net basis Estados Unidos relatively self-sufficient with é fossil fuels. basicamente autossuficiente em relação a combustíveis He had fósseis, freedom from the então sort of nos slavery of these libertamos oil dessa markets that previous presidents obviously did not have because escravidão of the shale dos mercados de revolution. petróleo que os outros And then presidentes não tiveram por conta da Donald Trump, revolução do to xisto de some petróleo. extent, campaigned E Donald on Trump, being até certo a peace ponto, president. fez uma He's campanha obviously failed dizendo que seria um presidente da in paz Russia e and Ukraine. fracassou na Rússia e na And Ucrânia. he may have felt that, E and I pode think ter this could sentido still lead to isso. something, right? I mean, Talvez he isso ainda did possa what levar a alguma Benjamin coisa. Ele Netanyahu fez o wanted que him to o do, Netanyahu queria que ele and has fizesse. been wanting him to do for a very long E time, gostaria que ele namely to tivesse bomb feito these isso há nuclear muito tempo, facilities. que era bombardear So as will he instalações now nucleares. turn Então, around to Benjamin Netanyahu, agora possibly ele vai after voltar I para o think, Benjamin likely Netanyahu, possivelmente election depois in de Israel? uma That may or may eleição que eu not acredito que lead vai to, ser I'm fácil sure Netanyahu will still be em prime Israel. minister, Eu but acho que o from a Netanyahu, broader point obviamente, of vai view, continuar como primeiro-ministro, tenho hope certeza, that he mas gets a different podemos coalition, esperar que talvez ele tenha uma so that coalizão he may, diferente for ali. instance, E following such talvez an election, or ele even as consiga, part of the depois das election campaign, eleições, ou como move parte da to campanha a more eleitoral, permanent ele possa passar para ceasefire in um Gaza, or at least a stop for cessar-fogo the mais ongoing permanente em warfare. Gaza, That pelo menos would parar then, essa guerra contínua e turn talvez into an isso opportunity for Donald se Trump to transformaria numa once again oportunidade para o return Donald to the Trump mais Abraham uma vez Accords, retornar because para obviously o the Abraham Saudis, in Accords, my opinion, remain very porque eu keen acredito on que that. os But sauditas continuam there needs to interessados be nisso, some sort of mas solution deve haver algum to tipo de the solução Gaza conflict. para o conflito em Gaza. But if Benjamin Netanyahu rides his Se o success in Benjamin Iran Netanyahu to an election for victory, bem a new coalition, sucedido no Irã e and chegar a Trump uma vitória continues to put eleitoral com pressure uma on him, nova basically coalizão telling e him, o Trump dude, continuar a fazer I did pressão, what you wanted me to dizendo: do. eu Now fiz you o que got to você do something for queria, me. cara, então agora você tem que fazer algo em This could troca. Isso, and I think this was also this sort of na minha visão, transactional quid pro quo essa, plus esse that Trump wanted to be quiproquó the guy who delivered transacional peace, at least talvez in fosse essa one ideia do part of the Trump world. querer I think that's what drove it. ser What esse Trump is cara que clearly trouxe not paz, como ele interested in, disse. and I think no American Mas ele não would está be interested in, interessado, e is eu sort of acho que putting nenhum boots americano on the está interessado ground nisso, or é colocar as continuing botas no chão, the ou continuar massive U.S. military presence in the Middle a East. presença There's no really maciça strategic dos Estados Unidos no reason Oriente for Médio. that Não há motivo anymore, estratégico para given where isso, I mas believe global oil markets eu and certainly considero domestic que os oil and gas mercados supply is globais e in the o United suprimento States. de petróleo e de It's gás just dos a Estados matter of being Unidos able é to autossuficiente, como eu falei. withdraw from the region Então, é without it possível falling se into retirar da chaos. região And for sem that, que a ela broader caia num caos normalization completo. between Israel E and eu acho que acaba the Arab trazendo world, uma and of course normalização a na general relação check ali on com o Egito, Iran's the o current mundo Iranian árabe de modo regime's geral, e designs are necessary. So I think from também that perspective, what Trump did was repensar a influência ali no regime iraniano. potentially a Eu good acho medium to long-term foreign que policy move, o even if Trump of fez course in the short term uma, was an unprecedented um escalation. movimento Yeah. inteligente no longo Thank you. prazo, embora Maybe no a momento a gente segue. só What veja como um about we always escalonamento expect muito significativo. US to kind of to E lead the way, especially in nós these sempre esperamos que os global Estados Unidos, de certa conflicts. forma, conduza How is Europe o processo de paz perspective on all of this? Of course, you're nesses several conflitos different countries, globais. but E a Europa? what's the European take on the conflict? We Qual haven't foi o seen them posicionamento as europeu no involved, of course, but conflito, nível I'd de love to hear your perspective if there are any. engajamento? No, I mean, Se você look, tiver I algo para think, falar sobre a Europa, seria interessante. the German Chancellor Friedrich Merz said Ah, it very clearly.
O chanceler alemão deixou bem claro, ele disse no jornal alemão que está sendo feito o trabalho sujo, né? O que que ele está querendo dizer com isso? A Europa saiu de ser neutra, geralmente em relação ao Irã, para ser um grande oponente do regime atual, principalmente por conta da aliança Rússia-Irã. O que que isso significa? Há um descontentamento geral na Europa com a guerra no em Israel, o conflito em Gaza, mas apesar disso, este ataque não vai levar a nenhuma reação europeia, basicamente porque a União Europeia está dividida nesse assunto. So in that sense, you could say, well, Europe remains, quote unquote, relatively irrelevant when A it Europa comes to continua no momento diplomacy in the Middle East. relativamente irrelevante, entre But it aspas, has shifted em away relação ao from being conflito no Oriente neutral to Médio, being mas deixou hostile de to ser Iran. neutra e agora tem And that, oposição again, as I hostil said em earlier, relação ao Irã. represents a E é como further eu falei, isso isolation representa um of isolamento Iran ainda maior do Irã in various, sort of broader international and economic affairs. em relação às Thank you, as gentlemen. relações internacionais mais We've been amplas. focused very much on Iran and Israel, just a few Sim, months houve um ago, grande Israel also foco was no in Irã, em front of Israel, different e alguns meses regimes, Israel right? What happened now with Gaza, Lebanon, estava Hezbollah? Do you sendo think there's confrontado also também consequences com or outros regimes, mas eu queria derivatives saber do into that Hezbollah, front or not Gaza anymore? e outros I think, grupos we saw something quite inimigos. extraordinary during the Nós vimos conflict, algo recent conflict. extraordinário We saw an durante o official conflito statement by recente, uma Hezbollah declaração saying that, oficial well, do we Hezbollah, condemn the dizendo que nós Israeli condenamos attacks on Iran, but os we're not going to ataques do anything israelenses no about it. Irã, mas não vamos fazer nada em Recalling that relação a isso. Hezbollah was Lembrando que o created by Hezbollah and foi financed and criado e trained and financiado armed e by treinado Iran e over armado several decades pelo Irã with durante the sole purpose décadas, com of um único striking propósito: atacar Israel as a Israel deterrent for Israeli attacks on para Iran. impedir que Israel atacasse o Irã. Hezbollah's strategic role O in the Middle East, Hezbollah in tinha um my papel opinion, is probably over. estratégico no Oriente Médio, mas para mim ele acaba de acabar. What they have suffered, both because of the E o Israeli, que eles relatively sofreram recent Israeli attacks on por them, the conta dos political ataques shift in israelenses Lebanon, relativamente and of course the recentes contra collapse of eles, the a mudança Assad política no regime in Líbano e também Syria, a queda do regime is do probably Assad na terminal. Síria. Doesn't mean Provavelmente that isso é it will terminal. disappear Não completely, but significa que it vai means desaparecer that as a completamente, strategic, mas factor in Middle como East um and a fator constraint estratégico no on Oriente Israel, Médio e Hezbollah is como uma history. limitação sobre Israel, I think to o some Hezbollah extent the virou same is história. true E on the até certo ponto, Houthis. acho que acontece também em You relação may aos recall Houthis. that immediately Vocês after the devem se US lembrar que bombing logo of depois Iran, do the Houthis bombardeio said, "Oh, the americano no ceasefire with Irã, the US is os over, Houthis and we're going to disseram que o start cessar-fogo estava shooting at US acabado e que ships eles iam in the começar a Red Sea." atirar em Have we seen navegações any such americanas no Mar attacks? No, Vermelho. we have not. Vimos algum desses ataques? Não. Are the Houthis in a position to Os once again, Houthis estão numa posição begin de to pick a fight with começar the United States and a Israel? I uma strongly briga com os doubt it. Estados Unidos e So again, Israel? what we're Eu seeing is duvido the muito. collapse of all Mas o que the que estamos Iranian vendo? O financed proxy colapso forces around the das region. forças That leaves us with proxies Gaza. iranianas da Now, região. Gaza is E aí nos deixa então obviously com Israel Gaza. has, I Israel, think, to the greatest extent obviamente, acho possible, que ao destroyed Hamas. They've máximo killed the destruiu leadership, they have destroyed Hamas, most of their mataram a armed liderança, grouping or destruíram os trained grupos armed forces, but they have armados, not as forças destroyed armadas treinadas, Hamas as an mas não organization, destruíram Hamas como which you cannot organização. really do O que é impossível unless fazer, you install something else or a menos que maintain a algo full diferente seja military, instalado ou que seja repressive, mantido uma força presence militar throughout Gaza, repressiva, which uma Israel presença militar is not repressiva em interested in toda and Gaza. doesn't have the Israel manpower não tem without, interesse nisso e também semi-permanent não tem soldados suficientes para mobilization. isso. So Gaza Apenas uma still mobilização represents a semi-permanente. Gaza ainda strategic representa debacle for Israel. um There needs to be some lugar sort of estratégico para solution. Israel. Deve And haver algum again, tipo de solução ali. I think ultimately E Netanyahu, if he gets another coalition, Netanyahu,
Caso a tenha uma governing outra coalition might coalizão be willing to do no so. It will governo que require a possa estar lot of disposta a pressure fazer isso, from claro, vai Trump, precisar de but I muita think Trump is pressão do actually Trump, willing to do that mas acho que Trump está disposto a because, fazer let's be isso. honest, without Sejamos catering too much to his honestos, ego, the sem only way tirando Donald um pouco Trump, a questão do is ego even dele, a talked única about for that Nobel forma Peace Prize que o is Trump if he falou delivers a sobre two-state isso foi solution in Israel-Palestine. With the Abrahamic não, seria Accords. Now, I know it encontrar sounds uma far-fetched, solução que but ambos os when we talk about lados what concordassem entre drives Israel e Donald Palestina. Trump's Então, na verdade, eu estou decision-making in pensando the Middle sobre East, Right. as where, as I intenções said, das it's tomadas no de longer decisão do Trump no oil, it's no Oriente Médio. longer Não é mais o economic petróleo, imperatives. não é It's a lot mais of it is just imperativo politics and econômico, Trump's é personal política whims. I e wouldn't rule it os out. caprichos But pessoais do Gaza, yeah, Trump. É Gaza claro que eu não remains vou an tirar unsolved isso issue. completamente de possibilidade, mas Gaza continua sendo um problema That's very sem, insightful. não Maybe resolvido, sem solução até aqui. last but not least, in terms of different E, angles, what finalmente, about em termos de China trazer or novos Russia? ângulos, How do e they fit China into e this Rússia, como se encaixam whole conflict? nesse conflito como um todo? Well, I mean, I think again, China has been AWOL. Russia has been AWOL Bem, despite, I mean, they have not Rússia e featured, despite China, signing, having benefited apesar de tremendously from Iranian terem support in their se beneficiado muito do assault on apoio Ukraine. iraniano And Iran has been, na sorry, Ucrânia, China has been largely a absent China, as por well, exemplo, despite that tem actually estado it's muito China and the ausente, a Asian Rússia countries that também. actually get most E of os their oil países from the asiáticos Persian recebem Gulf o region. So petróleo, from an a economic maior point of view, parte, should né, da actually região do be, I Golfo guess, more Pérsico, involved. e economicamente talvez So eles tivessem interesse what em it estar mais shows envolvidos, mas não is, estão. I think that E eu neither of these acho que two isso mostra uma countries coisa: really are interested nenhum dos dois in, países está interessado taking over any or playing em any prominent role in assumir the Middle East. ou desempenhar um Probably having papel seen, proeminente no Oriente what a Médio. debacle it has been for the United States E over nos many Estados decades, right? Unidos, It's not já há really, tantas you don't décadas, necessarily want to be the tem sido hegemon, quote unquote, uma from the outside in the questão, Middle East. It's very costly and it's né? not really Nem clear what sempre it você provides you. quer ter Obviously, hegemonia na if you're região. China and you're very Claro, a rapidly China decarbonizing and está cutting your descarbonizando dependency on rapidamente imported e fuel, diminuindo a why would you dependência want em to, combustível importado. Então, também for por que, geopolitical reasons por only and motivos not geopolíticos geoeconomic reasons, to apenas e really get não involved in the region? And I geoeconômicos, think por we que have a China seen se that envolveria na região? Acho que here again. já vimos isso. And then I think also it's worth E noting that, também acho que which vale is another one destacar of the uma side questão, effects of que é um dos Trump's efeitos attack on colaterais Iran. do ataque do Trump no Irã, We used to contra say, o Irã. TACO and Trump would never do it. Que a gente dizia He que would o always Trump jamais chicken faria out and all that. isso, But que as I ele ia said, he acabar se will forever acovardando. Mas be é a como eu falei, president who ele bombed será para Iran. He sempre o actually presidente que pulled the trigger. bombardeou o Irã. And what Ele that de means fato is that apertou o if gatilho. you're Xi Isso Jinping and you're significa que wondering, se você okay, é o well, Xi how will Jinping e Trump você está se respond perguntando if como I o Trump vai move responder against Taiwan? se eu Well, atacar Taiwan. at least uncertainty about Trump's Pelo menos uma response will now have incerteza increased. sobre a So resposta the do risk Trump. for China of Ah, doing so aumentou will essa have gone up, incerteza. O which again risco I da think China makes the probability of an aumenta. imminent conflict in Então, eu Taiwan lower. acho que isso And the diminui same in muito a some ways is probabilidade de um true with conflito Russia, where iminente not against ali da China contra Ukraine, of course, Taiwan. but against E, people talk about claro, as pessoas Russia têm falado testing sobre a Article Rússia 5 testar in o NATO. We've artigo obviously just 5 da this week had a OTAN. very successful, E I would essa argue, NATO semana summit where Trump, houve um was encontro muito bem already sucedido da Trump OTAN re-engaging and e o expressed his Trump se happiness with NATO reenvolveu, after expressou having sua told felicidade com a Europeans that they OTAN were ripping depois de off ter dito aos America, europeus que many estavam times. So again, if ah, you're Putin and you're thinking about doing that, tirando you now have to factor ah, in that Trump, onda com os Trump Estados might be Unidos, the é guy that actually importante pulls the trigger. And botar actually, na some uncertainty will have matemática, no gone up, cálculo, que which again talvez o Trump makes seja o cara que aperta o direct gatilho. confrontations with the United Então, um States, or confronto possible direto com os confrontations, Estados much more Unidos, risky ou for possível, é muito mais arriscado even major foreign para governments até and countries. And grandes that, in some potências ways, is mundiais. good because it Eu lowers acho the que isso é risk of those bom type of porque conflicts, diminui o both in risco Asia and in desse Europe. nível, né, desse porte de conflito, tanto na Ásia e na Europa. We still have a few questions, but I'll Temos keep ainda them algumas for perguntinhas, after our mas call. I have one last question. We have a couple of não vai dar minutes. tempo de What perguntar keeps todas you elas up porque at o nosso night? tempo está Like, acabando. where are you deploying Mas the qual a sua most preocupação energy? What are you principal? looking Onde for? você What are está your main colocando a maior parte da concerns? If sua you need to energia? point it Quais são out as suas one principais going forward. preocupações Of que course, te deixam we had the acordado à ceasefire. noite? Claro, Things houve o seems to be a little bit more cessar-fogo. stable. I think the whole tone Parece of que a this situação está um presentation, if you pouquinho have that mais on estável. Monday, Acho que o would be tom dessa much apresentação, worse se than it fosse is na right now. segunda-feira, teria sido But muito pior do they're que still hoje. looking. There's still Mas things that
concern as? What is ainda what is the fontes top de preocupação. piece Então, of paper, piece from
on your desk, Jacob? Qual I mean, seria as I said, from a from sua an principal economic preocupação? É point of como eu view and falei, from the da perspectiva perspective of econômica possible, e global também da risk perspectiva premia, de etc. um It possível is continues to be, prêmio even though it's a global. Eu relatively low acho probability, que a I would probabilidade é argue, but it muito is regime baixa, instability in Iran. mas há uma Because that I think instabilidade do is the only regime. Não, o scenario que in me which assusta é a instabilidade you do get regime no to a Irã, porque eu acho que é o único possible cenário direct onde attack on chegamos either a um the Strait of possível ataque Hormuz, direto tankers, etc., nos or tankers lá do oil and Estreito de crude oil Ramus export installations in other ou parts of the Gulf. instalações de So that is exportação de certainly petróleo one cru ali no that I'm Golfo. Essa watching. And seria again, I don't think anybody has any a única control over that. questão. Eu acho, claro, que ninguém tem But controle sobre isso, again, we don't know precisely mas how não sabemos this will shape exatamente out como going as forward. But I coisas certainly think that is vão a low se configurar probability. daqui Then para frente, mas another acho que a thing that probabilidade é bem baixa dessa minha worries me preocupação. is that Mas tem outra coisa. we will continue to have. We just Vamos saw one today continuar, né? Acabamos de where ver isso an hoje, arson attack on a um German military base, ataque numa base clearly militar by Russian alemã saboteurs or feito por people sabotadores sympathetic to russos, Russia. claramente, ou So I certainly simpáticos worry ao about Russian regime russo. hybrid Então eu attacks tenho eu tenho throughout uma Europe, but preocupação also com os elsewhere. ataques This could be híbridos cyber da attacks Rússia na Europa, against critical também infrastructure in cyber Europe, but attacks, also in the né, United ataques States for that matter. cibernéticos, não só na By Europa, the way, mas também nos Estados Iran Unidos also poderia has. It ser, will be porque o one way for Irã Iran to também strike back tem as well. They uma have done forma de so or tried to do retaliar. so many times Eles já against tentaram Israel. fazer isso muitas Israel vezes is a contra very Israel. formidable Israel place to try to do a é um cyber lugar attack, but formidável the para se skills of fazer doing a um ataque cyber attack cibernético. against critical infrastructure, where E defenses are much lower contra in Europe or the United infraestrutura States, might crítica, succeed, and obviously it'll be very né? difficult to Agora, track. So that's certainly also, and na this could, if Europa, it, for instance, talvez is isso related estivesse to menos the energy protegido. sector, Então, have quando a gente implications pensa no for, setor energético e as oil and implicações gas prices in particular, no preço electricity do petróleo e prices. do So gás, that's da certainly another eletricidade mais area that I especificamente. watch very Ou seja, carefully. essa área acaba me preocupando também um pouco. Very good response. But we only have 1 Muito minute, and I would love obrigado to hear your pela sua thoughts as resposta, well. foi What keeps you excelente. up at night, O que que te market-wise? deixa acordado em termos de I mercado, mean, hein, look, Raj? I think short term, No curto there is the tariff prazo, deadlines on July 9th that o everyone's prazo watching to final, see what happens. no I dia think 9 de julho, most das market tarifas, participants were da expecting decisão, né? more deals. Os participantes do Japan, kind of the mercado easy estão deals, right? esperando mais negociações And mais we haven't fáceis. O seen Japão, those. So I think as we get closer, I mean, I think the base case is still that o caso base could get pushed out. This was a soft ainda deadline. I é think que Japan will say, look, essa in the US possa we're haver uma negotiating, but we're still, prorrogação, finalizing né? Os the Estados Unidos terms estão because negociando, mas can't do estamos something in finalizando 90 os days, right? termos. These are Não dá para fazer complicated algo assim em So I 90 think dias. that's Essas coisas são bem complicadas, esses the acordos. short term kind of Então, acho que no curto prazo seria concern isso. that's out Uma there. preocupação que está Besides presente aí. that, I think, look, the Além economy, as you mentioned, is disso, in pretty good shape. a If I look economia at está bem. big parts of U.S. Economy and markets, technology, it's doing well. We're going to Mercados be entering americanos, a second quarter tecnologia estão earnings indo season bem. in Vamos July as entrar well, more towards the na, middle to end of July. no So we'll see what the segundo, company updates look like. nos updates das And so I empresas que think vão that's apresentar we'll get some news in the no next 2 months. earnings But those seasons are the do things outside of it. I segundo mean, trimestre, I'll let né? Jacob discuss Daqui a pouco vai ter esse the geopolitical side of movimento. things, and I'm kind of E, claro, I acho que would o just say Jacob that pode certainly fechar com a I parte also worry geopolítica. a lot Eu, com about the tariff certeza, me deadline. And preocupo I have to say muito I com am esse much prazo final more, das I'm less tarifas. optimistic than you are, Eu sou Raj. I think the menos base case, otimista do que certainly with você. Eu acho que o certainly with caso the base EU é and outro. Japan. We just heard Pelo from menos com a the União chief Europeia e o Japanese Japão, Japanese negotiator today or o yesterday, negociador-chefe do saying Japão that a ontem, deal hoje, that didn't disse que address the um 25% acordo auto que tariffs for Japan was não unacceptable. cobrisse I don't 25% know. I das find it tarifas hard to think sobre that Trump would os give that one up. automóveis seria inaceitável. E eu And acho with que the o Trump não EU, vai it's abrir kind of mão the same dessa. thing. E com a União Europeia é meio que a I'm mesma quite coisa. pessimistic, unfortunately, Eu on estou that one. bem pessimista em relação a essa questão das tarifas. Can you guys still hear us? Vocês ainda Yep, I conseguem can. nos ouvir? Sim. I think we froze for a quick second here. Acho que congelou por um segundo aqui. Jacob, do you want to wrap it up? I think you're in the middle of the Então, sentence. eu acho que você estava no meio da frase, né? Outside the Middle East, I would absolutely say the one thing that I do worry most about Eu diria que o que mais me preocupa é resurfacing of um aumento relativamente
predominantly, of course, não quote desejado nas unquote, US tensões allied em or allied relação às economies, tarifas because I com just don't see the economias deals, aliadas aos Estados forthcoming. Unidos. Eu realmente não acho que os No, acordos my vão question sair towards you were more como directed to the desejado. conflict. Raj got É, the opening isso question, mesmo, but yeah, I Yeah, think which is a why I pergunta highlighted it. aberta, Like, mas sim. we don't know what the. I think if we had gotten more deals before July 9th, it would be Eu easier acho to say que that this is not antes a risk. de But there's a level of do uncertainty 9 because de if we don't know julho, a what's gente pode, de happening, repente, I colocar think que it'll algo be não somewhat é of um a risco essa tough questão, né, situation das tarifas, if Trump mas just sim, decide to extend the deadline, which he can do, or does he get pode tough? And I ser que think o that's what we're Trump going to be waiting to adie, see né? what Não happens in July sabemos e 9th. vamos on the esperar menu. então ouvir. Jacob, thank you É very uma much. We're possibilidade. Muito right on obrigado, time. Jacob. Extremely Nosso insightful, tempo acabou. very helpful in terms of how to Agradeço navigate. Thank you muito. for joining us. It was a pleasure on behalf of Itaú and our clients, of course. I just want My to say pleasure. thank you. Raj, always happy to have you here. This is one of my highlights of the month for sure. You're saving the jokes. I know this is a heavy topic, but it's always Eu something sei that que esse I assunto é really enjoy doing pesado, here. né? So thank you Mas for coming realmente foi um here. prazer tê-los To our aqui. clients, of Obrigado por course, estarem aqui, para os muito nossos obrigado por clientes estarem aqui com a também. gente hoje e a gente se vê no mês que vem. This discussion is intended for informational purposes only. This is not investment research or investment advice, and no recommendation or financial advice is being given. This discussion does not take into account individual investment objectives, financial condition, or investor needs. The views and opinions expressed in this discussion may differ from the views and opinions of other departments or divisions of Itaú and its affiliates.